Aleluia, queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Zacarias, no capítulo 1. Zacarias, no capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui no templo, que Deus abençoe a sua vida. Todos que estão conectados conosco agora pelo YouTube. Nós temos um grande número de pessoas hoje pelo YouTube. Oramos também para que o favor de Deus esteja sobre a tua casa, em nome de Jesus. Zacarias capítulo 1, o versículo de número 3. Assim que os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Zacarias capítulo 1, no versículo de número 3. Se o climatizador estiver muito forte, dá um sinal aí para os diáconos, eles vão ajustar para você. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Assim que os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus bem forte esta noite. Diz assim a palavra do Senhor: portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Pai, pedimos ao Senhor nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, continue falando ao coração desta igreja, falando ao coração de cada um de nós que estamos aqui, cada pessoa que está em casa agora, conectada também. Oramos para que a graça, o teu favor esteja sobre cada um de nós, e que a tua palavra, Senhor, nesta noite, possa cumprir em nós o objetivo para o qual ela foi enviada sobre a nossa vida. Te damos graças em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar, por gentileza, com a sua Bíblia aberta. Irmãos, hoje de manhã eu falei um pouco sobre o desafio que nós estamos vivendo nesses últimos dias, nesse último ano. E agora à noite eu quero também trazer essa palavra ao coração de todos vocês, porque eu creio no nome de Jesus que Deus tem assim algo de bom para despertar você e eu para esse tempo. Quando estão preparados para ouvir a palavra, podem dizer um glória a Deus comigo essa noite. Em tempo de crise, em tempo de grandes desafios, como nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, em tempo de pestes, em tempo de pandemia, em tempo de grandes levantes contra a nossa vida, nós precisamos saber o que fazer. E quando nós olhamos para a Bíblia, e eu quero ver com você essa noite, à luz da Bíblia, quais foram as estratégias que o povo de Deus sempre usou em tempos difíceis como os quais nós estamos vivendo. Quais foram as estratégias que o povo foi usando no decorrer de toda a Bíblia? Quando os inimigos se levantaram, quando houve pestes, quando houve dias difíceis como os dias que nós estamos vivendo, como que o povo de Deus agiu? Qual foi a estratégia que Deus deu? Qual foi a estratégia que eles usaram para vencer esse tempo? E eu espero em Deus que a gente possa hoje aprender com o Senhor e aprender com cada texto que nós vamos ler na luz da palavra, para que a gente também possa descobrir hoje uma estratégia vinda de Deus para a gente vencer os dias maus, os quais nós estamos vivendo. Quem concorda comigo diz um glória a Deus aqui essa noite. Em Zacarias, eu quero começar com o texto de Zacarias, porque ele diz assim: olha o que o Senhor está dizendo através do profeta. Ele assim diz: o Senhor dos exércitos, voltai-vos para mim, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós. É interessante como Deus está usando o profeta Zacarias para dizer ao povo, mas também para dizer para nós essa noite, que em tempos de crises, em tempos de lutas, em tempos de dificuldades, como a gente está vivendo nos dias de hoje, o que nós como igreja precisamos fazer é nos voltarmos para Deus. O que nós precisamos fazer é recorrer naquele que tudo pode, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, naquele que é o guarda de Israel, aquele que protege a nossa vida, aquele que é o Senhor e Salvador da tua vida, da tua casa, desta igreja. Posso ouvir um glória a Deus aqui esta noite? Quando chega dias como os quais nós
estamos vivendo, que não há o que fazer humanamente falando. O que a gente pode fazer humanamente falando? Nós só podemos fazer o que Pedro disse para o Senhor Jesus: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então eu queria que você declarasse comigo essa noite. Você que está em casa, escreve nos comentários, diga assim: esse é o tempo de voltarmos para Deus. Esse é o tempo, igreja, da gente se voltar para o Senhor. Nós estamos contando os números de mortos a cada dia no Brasil. Não sei se você já parou para pensar, mas no Brasil são mais de 290 mil pessoas que perderam a vida por causa do Covid-19. Isso é mais do que a população inteira de Santa Luzia. É como se em um ano Santa Luzia deixasse de existir no mapa. É como se em um ano essa cidade se tornasse deserta. É como se em um ano todos os moradores de Santa Luzia tivessem desaparecido. São 290 mil pessoas já. E o que nós podemos fazer humanamente falando? Nós não temos o que fazer. Mas eu vim hoje olhar com você à luz da Bíblia, à luz da palavra. O que o povo de Deus sempre fez em momentos de luto, em momentos de dificuldade como esses nós estamos vivendo. E eu quero começar a mensagem dizendo para você: o que o povo de Deus sempre fez foi se voltar para o Senhor. E eu quero insistir em pedir você para dizer comigo essa noite, colocar a mão no teu coração e declarar comigo: esse é o tempo. Diga com fé, diga: este é o tempo que eu preciso me voltar para o Senhor. Como nunca antes. Como nunca antes. Se você está aqui essa noite e já foi um crente fervoroso e hoje já foi um crente assim fervoroso em Deus, mas hoje está assim, mais ou menos. Eu vim dizer para você com todo respeito, todo carinho e amor que eu tenho à tua vida: se tem um tempo que nós precisamos estar firmes em Deus, fervorosos em Deus, firmados na rocha com o Senhor, esse é o tempo. Nós precisamos voltar para Deus. E quando nós olhamos à luz da Bíblia, a gente volta lá em Êxodo, no capítulo 12. Em Êxodo capítulo 12 vai nos contar quando o povo de Israel estava preso no Egito. E Deus estava enviando pragas contra o Egito. E na 10ª praga, ou seja, era a última praga que Deus ia mandar contra o Egito, Deus disse para Deus disse para Moisés, Deus disse para Arão, que a praga que ele iria enviar contra o Egito naquela noite, seria que todos os primogênitos seriam mortos. Todos os primogênitos da nação iriam morrer. Deus iria varrer a terra do Egito. Era como se o anjo da morte fosse passar sobre a terra. A sensação que nós temos é como nós estamos vivendo dias como se o anjo da morte estivesse passando sobre a terra. E naqueles dias que seriam dias de morte, dias onde o Egito teria que contar os seus mortos, Deus deu uma estratégia para o seu povo. Deus deu uma estratégia para o povo hebreu. E eu quero crer nessa noite que Deus vai dar a mim e a você também uma estratégia para esse tempo. Quem crê comigo diz um glória a Deus esta noite. E quando é naquele tempo, em Êxodo capítulo 12, se você tem a sua Bíblia, rapidinho, confere comigo. Êxodo no capítulo 12, no versículo 13, assim que você encontrar, você diz um glória a Deus aí no teu lugar. Êxodo capítulo 12, no versículo 13, também no versículo 22, Êxodo 12, 13, Deus vai dar uma direção, uma estratégia. Aquela seria uma noite de morte, aquela seria uma noite de tristeza na terra do Egito, mas Deus está trazendo uma direção para o seu povo. E Deus diz assim no versículo 13, quem encontrou diz amém. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 22. Então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até o amanhã.
porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na porta, em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Naquela noite que seria uma noite de morte, uma noite onde o anjo da morte iria visitar a terra do Egito, Deus deu uma direção para os hebreus. E a direção que Deus deu foi que eles teriam que imolar um cordeiro, colocar o sangue numa bacia, pegar um hisopo, uma planta, molhar no sangue e marcar a casa onde tivesse a marca do sangue daquele cordeiro. Deus estava dizendo que ele iria passar por cima e o anjo da morte não entraria naquelas casas. O Senhor está dizendo aos hebreus: olha, haverá morte em toda a terra do Egito, mas a casa onde estiver a marca de sangue, ali haverá vida. Quando foi esse tempo de mortandade no Egito, a estratégia que Deus deu para o seu povo foi marcar a sua casa com sangue daquele cordeiro, colocar uma marca de sangue, porque a marca de sangue naquelas casas seria a estratégia daquele povo, para que aquele povo não experimentasse a morte que viria sobre o Egito. Nos dias de Esther, da rainha Esther, o povo também estava debaixo de uma sentença de morte. Nos dias da rainha Esther, houve um decreto dado pelo rei, onde todos os judeus seriam mortos. Todos os judeus iriam morrer naquele tempo. Porém, quando Esther entendeu, Mardoqueu entendeu aquela estratégia, ou aquele decreto de morte, o que eles buscaram, igreja? Eles buscaram uma estratégia em Deus. E quando você olha no livro de Esther, no capítulo 4, vamos ver comigo na tua Bíblia, por favor. Esther, capítulo 4, no versículo 16, a gente vai dar uma passeada na Bíblia. Eu tenho poucos minutos por causa do horário, mas eu quero caminhar com você. Esther, capítulo 4, no versículo 16. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus aí na tua Bíblia, diga um glória a Deus aqui essa noite. Esther capítulo 4 no versículo 16, diz assim, todos encontraram, digam amém. Olha o que diz, versículo 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, perecerei. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Olha para mim, por gentileza. Nos dias da rainha Esther, vai haver morte sobre a terra. Mas Esther buscou uma estratégia de Deus. E a estratégia que Deus deu para a rainha Esther foi: ela disse para Mardoqueu: chama todos os judeus e diz a eles para que jejuem por mim por 3 dias. Quanto tempo? Qual foi a estratégia nos dias de Esther? Jejum. A estratégia que Deus deu para o seu povo no Egito foi marcar a casa com sangue e ficar do lado de dentro da casa. A estratégia que Deus dá nos dias de Esther para vencer aquele momento de morte que viria sobre a terra foi: todos deveriam jejuar por 3 dias. Nos dias de Jó, quando você abre a tua Bíblia e você encontra o livro de Jó, nós percebemos Jó, um homem que viveu grandes perdas, um homem que perdeu a família, um homem que perdeu os bens, um homem que perdeu a saúde, um homem que perdeu tudo o que tinha da noite para o dia, do dia para a noite. Ele foi perdendo, e talvez nos piores dias de Jó, quando ele perdeu tudo, seus amigos que estão do lado, estão ali somente para condená-lo, para criticá-lo. É como se Jó estivesse sozinho, enfermo. A Bíblia diz que ele coçava as suas feridas com caco de telha, ou seja, um momento lastimável na vida de Jó, uma crise terrível, os piores dias da vida de Jó. Deus deu a Jó uma estratégia.
Primeiro, a gente sabe que Jó não murmurou, Jó não reclamou, Jó não blasfemou, muito pelo contrário, para mim, Jó sempre declarou palavras de fé. Nos piores dias de crise, Jó declarava assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará por sobre a terra. Jó declarava: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, nos piores dias da vida de Jó, ele usava os seus lábios não para murmurar e não para reclamar, mas sempre para declarar palavras de fé e palavras de confiança. Mas quando você vê Jó 42, olha comigo na tua Bíblia, por favor. Jó 42, antes de Deus virar a sorte de Jó, antes de Deus mudar a sorte de Jó, qual foi a estratégia? Eu quero aprender com vocês essa noite sobre estratégias. É como se fosse, igreja, uma estratégia de guerra que a gente vai aprender essa noite. Uma estratégia de batalha. Jó 42, o versículo 10. Quando você encontrar, você diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jó 42, o versículo 10. Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando foi? Quando Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía. Olha para mim, por gentileza. A estratégia dos hebreus no Egito para vencer aquele tempo, qual foi, igreja? Marcar a casa com... Me ajuda a pregar. Marcar a casa com sangue. A estratégia de Esther, quando a sentença era de morte, qual foi a estratégia de Esther? Jejum. Qual foi a estratégia? Jejum. Nos dias de Jó, Jó perdeu tudo. Ele está ainda vivendo uma crise. Mas a Bíblia diz, o último capítulo do livro de Jó diz que Jó orava pelos seus amigos. Jó intercedia pelos outros, intercedia pelo próximo, apesar dele estar vivendo um momento difícil, apesar de Deus não ainda ter restituído nada para ele, apesar de Jó estar enfrentando um momento tão difícil, mas a Bíblia diz em Jó 42:10, que a estratégia que Jó vai usar, ele começa a orar pelos amigos, ele começa a interceder pelos amigos. A intercessão foi uma estratégia que Jó usou. Quem está entendendo até aqui pode dizer um amém comigo essa noite. Nos dias do profeta Jeremias, o povo está cativo na Babilônia, e Deus vai dar uma estratégia, Deus vai dar uma palavra, é uma crise também, são dias difíceis também, são dias de angústia também, como nós estamos vivendo, mas Deus vai dar uma estratégia. Olha comigo na tua Bíblia, Jeremias capítulo 29, abre comigo aí, por favor. Jeremias no capítulo 29. Hoje a gente está dando uma passeada na Bíblia, porque eu preciso aprender hoje a estratégia de Deus. Você que está em casa, acompanha comigo, porque você também vai aprender essa estratégia de Deus essa noite junto conosco. Jeremias capítulo 29, versículo 11, quem encontrou diz amém. Olha o que diz: porque eu sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora qual a estratégia? Versículo 12: então me invocareis, e ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O profeta Jeremias está dizendo aos cativos: esse é o tempo de buscar ao Senhor. O profeta Jeremias está dizendo qual é a estratégia daquele tempo. A estratégia daquele tempo é se voltar para Deus, buscar ao Senhor de todo o vosso coração, porque o Senhor está dizendo através do profeta: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso
coração. A estratégia dos dias de Jeremias não é buscar a Deus de uma forma artificial, não é buscar a Deus de qualquer forma, não é fingir que ora, não é fingir que canta, não é fazer de conta que serve a Deus, não é fazer de conta que busque a Deus, mas Deus está dizendo através do profeta, a estratégia é: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Os dias que nós vivemos são dias onde nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. É dia onde nós temos que rasgar, não a roupa, não as vestes, mas rasgarmos o coração diante do Senhor. E naqueles dias Deus está dando essa estratégia ao povo através de Jeremias. Diz para o povo: é tempo de me buscar, é tempo de se voltar para mim, mas buscar a mim de todo o vosso coração. Diz comigo essa noite, levanta a tua mão direita e diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Esse é o tempo de buscar a Deus de todo o nosso coração. Caminha comigo, igreja. Estratégias de guerra. A gente está num tempo, o que nós podemos fazer? Você sabe onde vende vacina? Sabe? Alguém sabe para a gente comprar? Não tem como. Poderia vender a nossa casa. Se a gente juntasse aqui todos nós, a gente podia vender esse templo, a gente podia vender esse prédio, mais de R$1 milhão, podíamos vender ele e comprar vacina para nós. Conseguiríamos? Sim ou não? Não. A questão não é dinheiro, não tem o que fazer. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para a Bíblia e ver quais estratégias que o povo usava quando não havia o que fazer. Então eu olho para os hebreus, eles marcam a casa com sangue. Eu olho para Esther, ela diz para o povo: vamos jejuar. Você está me entendendo, igreja? Eu olho para Jó e vejo Jó orando pelo próximo, intercedendo pelo próximo. Eu olho para Jeremias e vejo Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, volte para mim, eu me voltarei para vocês, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso. Nos dias do profeta Joel, qual foi a estratégia? Olha comigo por gentileza, Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Versículo 13, versículo 4. Joel capítulo 1, versículo 4. Quando você encontrar, diz amém. Joel, só selecionei os livros difíceis para você achar. Fiz questão. Joel capítulo 1. Quem encontrou, diz amém. Quem está em casa vai acompanhando com a gente também. Olha o que diz Joel capítulo 1. O versículo 4 diz assim: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão fez o quê? Comeu. O povo vivia de lavoura, igreja. Olha para mim, por gentileza. Mas nos dias de Joel, veio uma praga, uma peste contra a nação, contra o povo. E o texto está dizendo que parece que cada dia piorava, porque vem primeiro a lagarta, come, então o que sobra, talvez eles pensaram: graças a Deus vamos respirar agora, sobrou alguma coisa. Mas aí o texto diz: o que ficou da lagarta, veio o gafanhoto e o quê? Comeu. Quando o gafanhoto vai embora, dá um alívio, a gente pensa: agora passou. Mas de repente o texto está dizendo: o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. Foram dias difíceis, dias onde as notícias se tornavam piores a cada dia. Vê se você consegue conectar o que eu estou pregando hoje com o contexto dos nossos dias. Cada dia as notícias se tornavam mais difíceis. Eram dias de pestes, dia de desespero, dia de praga. O povo vivia de lavoura. Se tem praga na lavoura, eles não podiam trabalhar. Não adiantava plantar, porque se plantasse as pragas comiam, não tinham o que fazer. Olha que coisa. Então não adiantava. Se não tem lavoura, não tem plantio, não tem colheita, não tem dinheiro.
não tem recurso. Se não tem recurso, daqui a pouco não tem comida, tem escassez, tem pobreza. Esses eram os dias. Nos dias de Joel, o povo não conseguia nem mesmo levar suas ofertas ao templo. Por quê? Porque era uma escassez terrível. E nos dias de Joel, dessa escassez tão complicada, qual foi a estratégia? Deus então diz através do profeta Joel, no versículo 13, me faz a gentileza. O versículo 13 diz assim, Joel vai dizer uma palavra, ele diz assim: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a vestir panos de saco, roupas de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos, libação, foram cortadas, está vendo? Foram cortadas da casa do vosso Deus. Versículo 14, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Qual foi a estratégia nos dias de Joel? O profeta Joel disse aos sacerdotes, disse a todos que estavam no altar, que ministravam, era como se fosse uma palavra para os pastores da nossa geração, para os levitas da nossa geração, para a igreja da nossa geração. E o profeta está dizendo assim: olha, levantai, santificai, vestir panos de saco, se humilhai na presença do Senhor, chama a igreja para uma congregação, para uma assembleia solene, todos se reúnam na casa do Senhor, no templo, e clamai ao Senhor para que do alto venha socorro. A estratégia dos dias de Joel foi uma estratégia de humilhação. O povo, os sacerdotes, todos do altar deveriam, o povo iam para o templo vestidos de pano de saco, clamar ao Senhor, santificar um tempo de jejum, no templo adorando, clamando, buscando a Deus, pedindo para que do alto Deus pudesse enviar o socorro, para Deus pudesse parar aquela praga, para que Deus pudesse mudar a história da nação, mudar a história do povo. Quando não há o que fazer, temos que recorrer àquele que tudo pode. Uns marcaram a casa com sangue, outros jejuaram, outros intercederam pelo próximo, Jó. Outros buscaram a Deus de todo o coração, nos dias de Zacarias, de Jeremias. Outros se arrependeram, vestiram o pano de saco e foram para o templo clamar, nos dias de Joel. E para eu fechar, olha o que a Bíblia diz no Novo Testamento, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, Deus é bom, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa esperança, Ele é aquele que arranca de nós todo medo, todo pânico, todo desespero, toda tristeza, toda mágoa. Que traz esperança para o nosso coração. Efésios capítulo 6, quem encontrou diz amém. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 6,13. Ele diz para a igreja de Éfeso: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai falar sobre o dia mau. E os dias que nós vivemos são maus, sim ou não, irmãos? Estamos atravessando o dia mau, estamos atravessando um período difícil. E Paulo escrevendo, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele está dizendo assim: olha, tem o dia mau, mas no dia mau, como é que você faz? Você precisa se revestir da armadura de Deus. Se revestir, igreja, da presença de Deus. Igreja, é tempo de nos revestirmos da presença de Deus na nossa vida. É tempo de nos revestirmos da palavra de Deus na nossa vida. É tempo de nos revestirmos do poder de Deus na nossa vida. E o apóstolo Paulo está dizendo: você tem que se revestir de Deus para quê? Para resistir o dia mau. E
e resistir no dia mau, havendo feito tudo isso, você precisa ficar firme. E eu vim pregar hoje para uma igreja que vai se revestir da armadura de Deus. Eu vim pregar hoje para uma igreja que está aqui no templo, mas também que está agora em casa, essa família que está em casa agora reunida conosco pelo YouTube. Eu vim dizer para vocês e para mim e para todos nós que o dia mau existe. Estamos passando pelo dia mau no Brasil, mas nós somos um povo que vamos buscar a estratégia de Deus, vamos nos revestir da armadura de Deus, vamos ficar firmes nesse dia mau, vamos resistir com firmeza, porque a nossa rocha é Jesus e nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Paulo está dizendo: revestir da armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçar os pés com o evangelho da paz, a espada do Espírito, o escudo da fé. Você está aí comigo, igreja, essa noite? Temos que estar revestidos. Diga comigo: eu vou resistir. Diga: eu vou ficar firme. Irmãos, vou te falar uma coisa: esse não é o tempo da gente dar um luxo de ficar desviado. Esse não é o tempo da gente dar um luxo, eu não sei se isso é luxo, da gente ficar assim frio na fé. Esse é o tempo que você não pode se dar o luxo de pensar: vou ou não vou, estou ou não estou, fico firme ou não fico firme, oro ou não oro, leio ou não leio Bíblia. Não é esse tempo mais, igreja. O tempo que nós estamos vivendo são assim. Você fica sabendo de alguém que a gente viu agora essa semana, irmãos, essa semana. Eu faço parte de um grupo, de 2 grupos de WhatsApp de pastores. Só nessa semana 3 morreram. Hoje de manhã eu tive uma notícia de uma igreja como a nossa, que morreu o pastor principal da igreja, mais a esposa. A igreja ficou sem pastor. Nós vimos o irmão Lázaro, entrou cantando e agora está cantando na glória. São dias que nós temos que estar preparados. São dias que nós temos que estar firmes com Deus. São dias que nós temos que nos humilhar na presença de Deus. São dias que nós temos que estar firmes para resistir o dia mau. Você está aí comigo, igreja, essa noite? Quem está aqui comigo essa noite pode dizer um glória a Deus comigo? Tiago capítulo 4, versículo 8, eu estou terminando, olha comigo o que diz a palavra. Tiago capítulo 4, versículo 8, o que me garante a fé é a presença desse Deus na nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 8, olha o que diz, quem encontrou diz amém. Tiago 4, 8 diz assim, olha o que diz a palavra do Senhor. Vou esperar você encontrar. Tiago capítulo 4, versículo 8, quem encontrou diz amém. Diz de novo: chegai-vos a Deus. Essa palavra está no Antigo Testamento e está no Novo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aí ele diz: limpai as mãos, pecadores. Se você puder evitar de pecar, evite. Pegou ou não pegou? Limpai as mãos, pecadores. Limpa as tuas mãos. Você está praticando alguma coisa nesses últimos dias que você sabe que desagrada ao Senhor? Limpa as tuas mãos. Quem entrará do santuário? Quem tem as mãos e um coração. Limpa as tuas mãos. Você está em casa, limpa as tuas mãos. Diz o texto: limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, um dia está bem, um dia está mal, um dia quer, um dia não quer, purifica os corações. Versículo 9: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10:
humilhai-vos perante o Senhor, e no tempo certo Ele vos exaltará. Qual a estratégia? Limpar as mãos, purificar o coração, se voltar para Deus. Tem um crente aqui comigo essa noite. Qual a estratégia, hein, Tiago? Me humilhar na presença de Deus. Dizer: Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu socorro. Guarda a minha família, guarda a minha vida. Quem está aqui comigo essa noite, igreja? É tempo da gente se humilhar e pedir ajuda para Deus. E como que eu termino essa mensagem hoje, para a gente orar? Eu termino com o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Vamos ver, para a gente orar. 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 13. Olha o que diz a palavra. 2 Crônicas 7. Pensa numa mensagem preparada com carinho para você essa noite, para alcançar a tua vida, para mudar a tua história. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13. Estratégias que o povo usou. Olha para mim, já encontrou? O que eu estou falando essa noite? Olha as estratégias que o povo usou. Marcou a casa com sangue. Nós podemos marcar a nossa casa pela fé, com o poder do sangue de Jesus. Apocalipse diz: e eles venceram por causa do sangue. Com a estratégia, nós vimos Esther jejuando. Nós podemos usar essa estratégia. Nós vimos Jó orando pelo próximo. Nós podemos interceder uns pelos outros. Nós vimos Zacarias, Jeremias dizendo: buscai ao Senhor de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Estratégia de buscar a Deus de todo o coração. Joel disse: congregai, busque ao Senhor no templo, clama, chora, se humilha na presença do Senhor, muda as vestes. Nós podemos fazer isso. Nós vimos o apóstolo Paulo dizendo: se revestir de toda a armadura de Deus e ficai firme para resistir o dia mau. Nós vimos o que Tiago disse: se humilhai debaixo da potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. Limpa as mãos, limpa o coração. Se queremos vencer esse tempo tão difícil, precisamos aprender as estratégias que o povo de Deus sempre usou. E eu termino com 2 Crônicas, quando Salomão dedica o templo está pronto, Deus fala com Salomão. E o que Deus falou para ele? 2 Crônicas 7, versículo 13. Quem encontrou diz amém. Deus disse assim: Salomão, e se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar peste entre o meu povo. Olhem isso, irmãos. Deus está dando uma receita para Salomão. Deus está dizendo assim: Salomão, se vier dias de peste, se vier dias de praga, se vier dias que os céus estiver fechado, se vier dias que eu enviar os gafanhotos, só faltou estar escrito aqui: se vier dias de pandemia, se vier dias de Covid. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É ou não é uma peste? Hã? É ou não é? Cadê a Ludmila? É ou não é? É. Deus está falando: Salomão, se eu fizer, se os céus fechar, olha o verso 13, se não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes contra a terra, aí ele diz, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, essa receita vale até hoje, se humilhar, orar,
buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Deus estava dizendo: Salomão, se vier dias difíceis, se vier dias assim, sabe o que faz, Salomão? Junta o povo que se chama pelo meu nome. Será que tem algum povo aqui assim hoje? Chama o povo que diz se chama pelo meu nome. Jesus Cristo, como é que nós somos chamados? Nós somos chamados de cristãos, somos chamados de filhos de Deus, os crentes, o povo que vai morar no céu, sacerdócio real do Senhor. Somos eu e você, meninas dos olhos de Deus, filhos de Deus, filhos amados de Jesus, do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, querida igreja, entenda: se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é esse povo? É a igreja de Jesus na terra. Sou eu e você, e está dizendo: se chegar dias como esse, lembra de uma coisa, Salomão: se o meu povo começar a orar, se o meu povo se arrepender, se o meu povo se humilhar, se o meu povo clamar, me buscar, eu ouvirei dos céus. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio que nós estamos vivendo dias assim, mas eu creio que se a gente se humilhar, orar, buscar, clamar, Deus pode ouvir a nossa oração. Tem um crente aqui comigo essa noite, igreja? Tem um crente aqui comigo essa noite, igreja, que pode dizer um glória a Deus bem forte? Então o que nós aprendemos? As estratégias ao longo: consagração, oração, se voltar para Deus. Se a gente está vivendo um tempo que nós não vivemos antes, precisamos de uma estratégia que não usamos antes, mas que foi usada pelo povo de Deus. E eu quero hoje fechar minha mensagem fazendo um convite a você. Quantos precisam nesse tempo de uma resposta de Deus? De um milagre, de um escape? Deixa eu ver aqui, querido. Você precisa de um escape por causa dessa situação que a gente está enfrentando? Quantos precisam do socorro de Deus? Deixa eu ver, quantos? Nós precisamos. Nós precisamos. Eu quero convidar a igreja para a gente fazer um tempo de oração, de consagração ao Senhor, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação. Diz comigo: minha família, minha igreja, minha nação. Diz comigo mais uma vez. Nossa família precisa do socorro de Deus, precisa da cobertura de Deus. Quando está nossa família, está nós juntos. Nossa igreja precisa, a igreja como um todo, porque nós somos uma família. E eu tenho orado todos os dias para Deus guardar essa igreja, para Deus guardar vocês, para Deus guardar esse rebanho. Nós estamos orando, eu, minha esposa, os pastores dessa igreja, estamos clamando a Deus para Deus proteger todos nós. Você pode dizer um amém comigo aqui essa noite? Mas nós precisamos orar pela nação brasileira. Sabemos que os dias são maus, pastor, é política, não é isso e aquilo, irmãos, não importa o que é, o importante é que a nossa nação está sofrendo. E a Bíblia diz que tem um povo que se chama pelo nome do Senhor, que esse povo pode fazer alguma coisa. E o que esse povo pode fazer, sabe o que é? Orar, buscar, se arrepender, se humilhar na presença do Senhor. E eu sei que Deus pode fazer milagres sobre a nossa família, sobre a nossa igreja e sobre a nossa nação. Quem crê comigo diz um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Quantos querem fazer um tempo assim junto comigo? A gente viu estratégias que foram sendo usadas. Eu quero convidar vocês hoje para a gente começar um tempo, 30 dias, onde nós vamos consagrar a nossa vida. E você que está em casa também, eu quero convidar você. 30 dias, ou quase 30 dias, é de hoje até dia 18 de abril. É o penúltimo domingo de abril, onde nós vamos orar e clamar ao Senhor pela nossa família. Diga comigo: pela nossa família. Quantos topam fazer isso junto comigo?
Eu queria convidar vocês para a gente fazer 30 dias de jejum, porque jejum é uma estratégia. 30 dias de jejum, todos os dias de manhã, onde você vai só tomar água. Se você pode, tudo que eu vou falar aqui, você aplica para a tua realidade. Mas convocar a igreja para a gente fazer um jejum. Eu queria convocar a igreja para a gente fazer até o dia 18, a estratégia de Joel. Cada culto, a partir de quinta-feira, quando nós viermos, que você se arrume como nós estamos tão bonitos essa noite, mas que você coloque por cima da tua roupa um pano de saco e venha para o templo. Essa foi a estratégia do tempo de Joel, porque nós vamos nos humilhar aqui na presença do Senhor. Dizer: Deus, nós precisamos do teu socorro. Tem alguém aqui comigo essa noite? Você não precisa usar na rua, você usa aqui, vem, coloca aqui, compra um pano de saco, pano de chão, faz 3 buracos nele, um para a cabeça, 2 para os braços, bota sobre a roupa e vem. Porque quando chegarmos aqui, a partir dos próximos cultos, até dia 18, nós vamos nos humilhar aqui diante de Deus, dizer: Senhor, salva, protege, guarda, muda a história de quem? A minha nação. Quantos podem dizer amém comigo, igreja? Os pastores da igreja vão usar inclusive o pano de saco por dentro da roupa durante todo o dia, mas no culto nós vamos trazer e vamos usar aqui no culto, o louvor, nós vamos clamar, chorar na presença do Senhor, os céus vão se abrir, milagres vão acontecer em nome de Jesus. Quantos podem dizer um glória a Deus aqui essa noite, igreja? Eu queria convidar os homens, cadê os homens? Quantos homens tem aqui essa noite? Eu queria fazer um desafio para os homens, 30 dias, até o dia 28, a menos que o seu trabalho não permita, 30 dias sem fazer barba, 30 dias você deixar a barba ficar do jeito que ficar, para todas as vezes que você olhar no espelho e você lembrar: eu estou em um tempo de consagração, de humilhação diante de Deus, pela minha... Sua família merece isso? Sim ou não? Então diga comigo: pela minha igreja e pela minha nação. 30 dias nós não vamos passar navalha no rosto, nem uma pontinha assim espetada para o lado, deixa. 28 dias, vai valer a pena. Posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite? Onde estão as mulheres? Queria fazer um desafio para vocês, mulheres, de ficar até dia 18 de abril junto conosco, de cara limpa, sem usar maquiagem. Isso não é doutrina, é apenas um tempo de consagração ao nosso Deus. Você pode arrumar o cabelo, a sobrancelha, a unha, mas não usar maquiagem no rosto. 30 dias, até dia 18 de abril. Pela sua... Vale a pena? Vale a pena, igreja? Toda vez, mulher, que você for, ia usar o batom, ia se maquiar, você vai lembrar: Senhor, eu estou abrindo mão, estou de cara limpa, porque eu estou clamando ao Senhor nesse tempo: salva minha família, guarda minha família, minha igreja, minha nação, muda essa história. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite, igreja. E por último, eu quero convidar você a gente orar todos os dias, meia-noite. Meia-noite você pode conectar o YouTube, a partir de hoje eu vou estar lá para orar com vocês, pela família, pela igreja, pela nação. Pastor, não quero conectar, não precisa, mas ora na tua casa, meia-noite. A gente tem oração às 18 horas com a pastora Marlene, mas vai fazer parte desse projeto, dessa campanha de consagração, meia-noite. Quando o relógio vira, quando a data do dia vira de um dia para o outro, nós vamos estar lá orando, dizendo: Deus, estou aqui pela minha... Quantos querem fazer isso junto comigo? Vamos colocar de pé e nós vamos orar essa noite. Você que está em casa, nós estamos agora com quase 100 pessoas conectadas conosco. Então você que está em casa também, quer fazer esse propósito? Fica de pé aí na tua casa, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. Nós vamos orar essa noite.
e dizer: Deus, nós estamos começando um tempo, uma estratégia de guerra. A gente está em guerra, irmãos, sim ou não, irmãos? Estamos em guerra contra o inimigo invisível. Então usaremos nossas armas. A igreja tem suas armas de batalha, de guerra: oração, jejum, palavra, consagração ao Senhor, santidade. Posso ouvir um glória a Deus aqui esta noite? Diga: nós vamos limpar as mãos, vamos limpar o coração, vamos nos tornar firmes em Deus. E esse será um tempo onde você vai se voltar para Deus. Nós vamos nos voltar para o Senhor, vamos estar conectados em Deus, porque Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, é aquele que vai guardar a nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus aqui esta noite? Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, apresentamos a Ti esta noite esse propósito, Deus, de 30 dias de humilhação, Senhor. Nós viremos para o culto de pano de saco, 30 dias de jejum, Senhor. Não é para dizer para ninguém, apenas nós, entre nós e o Senhor. 30 dias os homens sem barra, sem usar navalha, aqueles que podem. Aqueles que não podem, Deus, por causa de trabalho, farão outra coisa. Senhor, as mulheres não usarão maquiagem, Senhor, num sinal de que nós estamos nos humilhando diante do Senhor, para dizer: nós precisamos da Tua ajuda, Deus. Nós não temos para onde ir, só vamos a Ti, porque Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, nessa noite nós declaramos, meia-noite nós estaremos juntos orando pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação. Os dias são maus, mas o Senhor disse para Salomão que quando os dias fossem maus, nós, Teu povo, poderíamos orar, poderíamos nos humilhar, poderíamos buscar a Tua presença, e o Senhor iria sarar a terra. Deus, por favor, nós Te pedimos, nós Te imploramos, nós Te rogamos. Guarda a nossa família, meu Deus, guarda, Senhor, guarda cada família desta igreja, guarda esta igreja, Pai, guarda esta nação, varre da nação brasileira esse vírus, meu Deus, e toda sequela desse vírus, meu Deus, toda bagunça que esse vírus está fazendo no Brasil, na política do Brasil, Deus, os governantes da nação, nós oramos nessa noite por eles, oramos, ó Deus, para que venha um tempo de refrigério sobre o nosso país. Que o Teu sangue, Jesus, nos cubra, como o sangue cobriu a casa dos hebreus e a morte não entrou. Jesus, cobre-nos com Teu sangue esta noite. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Toca-nos com Teu sangue sobre a nossa casa, Jesus. Teu sangue sobre esta igreja, Jesus. Limpa as nossas mãos de todo o pecado, limpa os nossos corações. Nós nos arrependemos hoje, arrependemos de toda frieza espiritual, arrependemos de toda indiferença espiritual. Chegamos a Ti esta noite, Deus, para Te pedir, ajuda-nos, Deus, socorre a Tua igreja, socorre o Teu povo, Senhor. Oh, meu Deus, tem de misericórdia, tem de misericórdia, meu Deus. Até transbordar, eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti, até transbordar com Sua glória sobre nós. Enche-nos de Ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Oh, pra onde? Coloca a mão no teu coração por um minuto, queridos. A nossa estratégia é nos voltarmos para Deus. Enquanto o Léo vai cantar novamente essa canção, queria que você orasse como nunca orou essa noite.
que você buscasse a Deus como nunca buscou antes. Que você pedisse: Deus, me ajuda, me socorre, me purifica, me santifica, me fortalece, guarda a minha família, guarda a minha igreja, guarda a minha nação. Senhor, tem misericórdia daqueles enfermeiros que estão na ponta da lança, dos médicos que estão sofrendo, meu Deus, dos policiais que estão na rua trabalhando, tantas pessoas, meu Deus, que estão na ponta da lança, tantas pessoas que estão com o comércio fechado, que estão desempregadas, que estão passando luta, que estão passando escassez, que não sabem o dia de amanhã, que não sabem o que vão fazer. Meu Deus, nosso país, meu Deus, tantas pessoas em desespero. Quem sabe nós mesmos estamos sentindo o reflexo desse tempo na pele, na casa, nas nossas finanças, mas nós nos viemos a Ti hoje, Deus, no propósito de consagrar nossa vida. A gente veio hoje, Deus, para nos levantarmos em jejum, em oração, em consagração, não apenas por nós, mas também pelo nosso próximo. Nós precisamos da Tua ajuda, Deus. Nós não temos de recorrer, só temos a Ti, só temos a Ti, só temos o Senhor, só temos o Senhor. Para onde iremos? Onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Declara com a igreja. Declara, igreja. Onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida. Oh, pra onde ir? Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Oh, pra onde ir? Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és Emanuel. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar.
Levanta a tua mão aos céus. Fique sempre de cabeça erguida, igreja, porque do alto que vem o nosso socorro. Sempre de cabeça erguida. Não tema os dias maus. O Deus Todo-Poderoso é contigo, é com cada um de nós. Ele é quem cuida da nossa vida. Ele é quem sustenta a nossa casa. Ele é quem sustenta a nossa vida, sustenta a tua vida. Ele quem está no controle de tudo, de tudo, de tudo e o tempo todo. A misericórdia dele se renova cada manhã sobre nós. Ele é um Deus de amor, um Deus que nos guarda, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos ama, um Deus ao qual nós podemos recorrer. Você não é um abandonado nessa terra, você tem a quem recorrer, você tem com quem chorar, você tem com quem desabafar, você tem a quem adorar, você tem a quem cantar, você tem em quem esperar. Nós esperamos em Ti, Senhor. Ai, meu as nuvens, Jesus vem para buscar a sua igreja. Jesus, 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 oh, Jesus, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Jesus, 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 Ele vem, Ele está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, vem, vem. Vem, Jesus, vem, vem, vem buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Jesus, vem, 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 Ele vem, o amado das nossas almas vem. Eu não os deixei só. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão
forte aplauso a Jesus. Quantos podem dizer um glória a Deus essa noite? Uau! Que será os nossos próximos cultos? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos firmes nesse propósito.